Bom, então nessa nossa videoaula de hoje, vamos dar uma olhadinha em junção, tá? Que é uma das partes aí do SQL que são muito importantes, né? Quando nós vamos juntar conteúdo de duas ou mais tabelas em uma consulta, certo? Essa parte aí do curso, muita gente tem dúvida, né? Mas eu vou tentar aqui esclarecer e tirar as dúvidas, ver se tira as dúvidas de vocês, né? Então, para que eu vou usar junção, né? Primeira coisa, eu tenho aqui uma listagem de personagens. Eu estou ali, dou um select asterisco for um personagem e me retorna a minha lista com todos os registros da minha tabela personagem. Só que aí eu tenho um problema, né? Se eu quiser saber qual foi a editora que publica, qual é a editora que publica Jessica Jones ou qualquer outro, como é que eu vou saber, né? Se eu for olhar aqui, eu tenho o editora ID, mas editora ID não me diz muita coisa, né? Editora ID simplesmente é um código, então não me resolve o nome da minha editora, qual é a editora, né? Os dados da editora. É simplesmente uma referência para o código. E muitas vezes eu preciso ir além disso, né? Eu preciso retornar na minha consulta também o nome da editora, a data de fundação da editora, ou seja lá o que for a respeito da tabela que está relacionada ali no momento. Então, para fazer isso, a maneira que nós temos é juntar as tabelas em uma mesma consulta, é realizar uma junção. Então, teria que ser feito algo como isso aqui, né? Eu venho aqui no editor ID, né, e eu tenho que buscar. Claro que esse buscar é feito através de um comando SQL. Eu preciso buscar para estes códigos que estão aqui, qual é a sua referência na minha tabela de editora. Então, isso eu vejo na hora que eu vou montar a minha relação de chave estrangeira, né? Editora ID se refere ao código na minha tabela editora. Isso é claro, né? Bom, para fazer esse tipo de coisa, né? Tipo, juntar informações das tabelas. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente, que é o que eu estou explicando aqui, é que quando eu for fazer junção de alguma forma, o que eu tenho que me dar por conta é uma coisa até relativamente óbvia, né? Mas o que eu tenho que me dar por conta é o seguinte: se eu estou juntando informação de duas tabelas, eu tenho que ver qual é a informação, qual é o campo onde essas tabelas se juntam, elas se relacionam. Tá? Que é isso que eu preciso sempre definir na minha expressão SQL. Tá? Então agora a gente vai chegar na prática agora. Eu tenho duas formas de fazer esse tipo de junção. Tá? Uma é dentro da cláusula where, nós já conhecemos a cláusula where, né? E dá para trabalhar dentro dela para fazer essa junção sem problema nenhum. E a outra é utilizando o comando join. Como é que eu vou proceder aqui no curso, né? Eu vou mostrar um exemplo utilizando o where e depois eu vou mostrar o join. Todos os estudos material que eu li e tudo, né? Não há uma diferença de performance entre utilizar o where e o join. Temos ali Oracle, SQL Server, aí alguns dos SGBDs que eu trabalhei. Nunca foi recomendado um ou outro, né? A performance é a mesma. O que eu vejo mais no mercado aí? O pessoal usa mais o join, né? E no exemplo vocês vão entender melhor, mas eu considero o join. Eu aprendi primeiro com where, né? Bastante. Tudo que tu faz com where, tu faz com join. Né? Mas o ponto que eu acho que pega é que quando tu faz na cláusula where, tu mistura um pouco as coisas. Tá? No exemplo eu vou tentar mostrar para vocês essa diferença. E no join a coisa fica mais clara. A junção fica separado. Né? E isso dá uma ideia de maior... como é que eu vou dizer, de maior organização no meu comando SQL. Tá? Então vamos começar então. Utilizando o where. Tá? Eu faço uma consulta. Né? Antes eu tinha uma tabela só, agora eu vou ter duas ou mais tabelas aqui no select. Na cláusula where eu vou bater as duas chaves. Tipo, eu vou ter que dizer a chave estrangeira de uma tabela que é igual à chave primária da outra.
Normalmente é assim que eu faço. Eu tenho que relacionar os dois campos. Tá? Vamos ver isso aqui na prática, que é melhor. Ó. Vou salvar esse aqui com o nome de junção. Tá? Bom, eu vou bater realmente na tabela personagem, né? Então, aqui eu estou trazendo todo mundo da minha tabela personagem. Né? Então, se eu tiver duas tabelas, eu quero relacionar personagem com editora. Olha o que acontece. Olha que bagunça que ele faz. Ele vai juntar, às vezes até eu preciso fazer isso, mas é muito raro. Ele vai juntar as... Como eu não tenho nenhuma relação entre elas exposta explicitamente, né? O que ele faz? Ele vai juntar aqui o conteúdo das minhas duas tabelas. Então ele vai ficar repetindo aqui as informações, por exemplo, da Marvel e da DC, né? Ele vai apresentar a Jessica Jones para Marvel, a Jessica Jones para DC. Ele não tem relação. Então, por exemplo, se eu tivesse Marvel, DC e tivesse Atlas como editora, ele colocaria 3 Jessicas aqui. Uma para Marvel, uma para DC, uma para Atlas. Mesma coisa para o Wilson Fisk, mesma coisa para o Bruce Wayne, mesma coisa para o Coringa, mesma coisa para todos os outros. Então, como ele não tem uma relação, ele não sabe como é que ele vai trazer isso aqui, né, relacionado, mesmo que a gente lendo no bom português, a gente entenda que isso aqui é o ID da editora, que é igual a esse, se eu não disser isso para a máquina, ele não entende. Certo? Não vai entender. Então eu preciso dizer para ele o seguinte, esse é igual a esse. Então tu me traz só a Marvel pro Matt Murdock aqui, pro Demolidor. Tu traz só o Coringa para descer. Mas eu preciso informar para ele. Então a primeira dúvida, independente de usar a cláusula where ou join, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte, poxa, se eu estou fazendo consulta com 2 tabelas, eu tenho que juntar essas 2 tabelas. Eu tenho que dizer para ele qual é a informação de uma que se refere à outra. Ah, mas se eu já fiz isso no meu modelo ER, se eu já fiz isso na hora que eu gerei as tabelas, eu já criei minha chave estrangeira, bom, mas ele não adivinha, né? E acreditem, isso que a gente está fazendo aqui pode ser necessário um dia. Eu já precisei, tá? Não fazer o relacionamento explícito. Então, na verdade, a relação de chave primária e chave estrangeira tem que ser colocado explicitamente na minha tabela. Certo? Então, isso eu preciso fazer, eu preciso programar isso aí. Vamos lá, então. Então, para fazer isso, a gente vai usar a nossa cláusula where, que a gente conhece. E o comando é bem simples. Eu só tenho que saber... Vou botar isso aqui em minúsculo. Manter o nosso padrão. Eu só tenho que saber o seguinte. Eu quero juntar as 2 tabelas programando. Eu pego uma, personagem, ponto. Personagem, ponto. Como é que eu relaciono com o editor? Personagem, ponto. Qual é o campo da minha tabela personagem que relaciona com o editor? Ó, a editora ID, né? Então, igual. E qual é a minha chave primária de editora? Código. É só isso. Eu só tenho que saber como é que eu relaciono as 2 tabelas que eu apresentei ali em cima. Puf, tá ali, ó. Demolidor é Marvel, Coringa é DC, Arlequina é DC, Killgrave, Jessica Jones e Wilson Fisk são Marvel. Tá? Então, agora deu certo por quê? Porque eu fiz isso aqui, ó. Eu juntei as 2 tabelas explicitamente. Tá? Se eu quiser jogar, por exemplo, a categoria junto, não tem problema, vírgula categoria. Eu tenho uma cláusula where onde eu jogo as 2, end, a gente aprendeu o end, né? End, qual é a relação que eu tenho? Personagem, ponto, categoria ID, onde é que elas se juntam é aqui, né? Igual a categoria, ponto, código.
certo? Olha lá que loucura, ó. Tá lá, ó. Ou é herói ou é vilão, pronto. Tá feito. Claro que aqui tá vindo muita porcaria, né? Aqui tá vindo muito campo misturado, né? E isso aí a gente tem que arrumar também. Tá vindo muito campo esquisito aqui. Tipo, tem muita repetição de informação, né? Tá vindo tudo de todas as tabelas, né? Então eu tenho código, só código eu tenho 3. Ó. Como é que eu vou me achar o que é o que aqui, né? Mas assim, o importante primeiro é que tá vindo tudo. Tá feito, o primeiro entendimento que tem que ser feito é esse. Tá? Se eu quisesse fazer algum filtro, por exemplo, end força é maior que 7, não tem problema, eu só fiz aqui. Ó. Não tem problema, eu vou lá e coloco, normal. O where pode ter também os seus relacionamentos, né? Os seus filtros normais, não tem problema com relação a isso. Da mesma forma que aqui eu posso, e se eu fizer isso aqui, ó, select código, o que vai acontecer? Ó, eu dei um asterisco, né? Então, até aqui essa parte é fácil. Ó. Eu dei um asterisco, veio todo mundo. Né? Agora, eu tenho algumas situações que eu vou ter que começar a lidar. Eu quero o código e o nome. Olha o que ele vai me dizer aqui. Coluna, isso é muito comum. Tá? Muito comum de dar erro. Coluna, código é ambígua. Coluna, código é ambígua. Por quê? Porque eu tenho código em 3 tabelas, certo? Então, aqui no retorno, eu tenho que especificar de que tabela eu quero retornar. Então, por exemplo, personagem.código, vírgula, personagem.nome. Se eu fizer isso, eu estou mais tranquilo. Vou organizar isso aqui de novo. Olha só. Agora sim, código e nome do personagem. Ah, mas eu quero retornar também o nome da editora. Vírgula, editora.nome. Tá aqui o nome da editora. Continuamos com uma confusão de nome aqui, ó. Tem nome e nome no retorno, né? Mas pelo menos está vindo separado. Ah, e se eu quero só os personagens que a editora é chamada DC? Eu posso fazer isso aqui? Posso? Será? Vamos ver. Não, né? Olha o que acontece. Coluna nome é ambígua. A mesma regra que eu uso aqui no select vale para qualquer outro lugar da minha cláusula, né? Que nome eu quero? É editora.nome. Então vale o mesmo, ó. Aí trouxe só os da DC. Quer dizer, é o mesmo raciocínio. Eu preciso preceder a informação da minha tabela, ok? Então vamos fazer um exemplo mais completo aqui. Eu quero o código, quero o nome, quero o codinome, quero o nome da editora, quero a data, ó, editor. Cara, aqui ó, o que não é comum, eu não preciso preceder da tabela, mas é uma boa prática, certo? Porque às vezes tu tá ali, já não mexe há muito tempo num código, então, poxa, não custa nada tu colocar de que campo, de que tabela tu tá tirando, né, os campos, quando tu tem um relacionamento. Então uma boa prática é isso, é sempre preceder da tabela, né? Então, editora.nome, editora.data de fundação, categoria.nome, tá bom já. Eu vou botar os códigos também aqui. Editora.código, categoria.nome,
Olha lá, nome, codinome. Eu posso ter o order by, vale a mesma lógica, tá? Nome, codinome, código, nome, data de fundação, código e nome de novo. Então, essa consulta que está aqui, deixa eu inclusive salvá-la nesse estágio que ela está, é uma consulta bem completa. Ela já faz todas as buscas e isso já satisfaz, né, a questão da junção e de retornar os campos que eu quero. Então, que fique bem claro isso. Quando eu tenho campos com o mesmo nome, eu preciso estipular. Cara, se eu dou um asterisco, ele se vira, entrega de qualquer jeito, né? Mas se eu estou estipulando os campos que eu quero retornar, o que ele vai fazer? Ele precede, é legal preceder ele com o nome da minha tabela, certo? Então é isso, tá? Essa consulta, ela está funcionando, ela até está funcionando, tá? Só que vocês têm que pensar o seguinte: normalmente eu faço uma consulta para pegar o resultado dela em algum lugar, tá? E esse algum lugar normalmente é um aplicativo, uma aplicação, né, que eu estou utilizando. Então eu estou recebendo essa consulta aqui e eu tenho um pequeno problema aqui agora. Eu tenho 3 vezes o meu código e eu tenho 3 vezes o meu nome. Quando eu for buscar essa aplicação, como é que eu sei que o nome de um é o nome de um, o nome de outro é o nome de outro? Né? Como é que eu sei que o primeiro nome que vai aparecer é Jessica Jones e o segundo é Marvel, quer dizer? Eu até aprendo, mas eu vou depender do driver que eu estiver usando, vou depender da forma de conexão que eu estiver trabalhando lá e como ele trata isso. Né? Então eu tenho 3 códigos e 3 nomes, como é que ele vai resolver essa parada para nós? Então, um assunto que está relacionado, não é relacionado diretamente ao join, mas no join é que nós vemos, no join que eu digo na junção, né? Que nós vemos esse tipo de problema, é eu ter nomes repetidos. Né? Então, o que acontece quando eu tenho nomes repetidos na minha consulta? Então, como é que eu faço para diferenciar um do outro? A técnica que a gente usa é através de apelidos. Os alias, né? Os apelidos. Então, como é que eu faço isso? Tá? É bem fácil. Eu vou começar por... O apelido eu posso colocar em campo, tá? Mas também posso colocar em tabela. E também posso colocar numa consulta inteira. Tá? Eu posso colocar o apelido em vários lugares. Mas do jeito que a gente está trabalhando agora, eu vou mostrar primeiro em campos, depois em tabela. Tá? E vocês vão ver como fica legal. Eu vou primeiro resolver esse problema aqui dos nomes repetidos. É bem fácil. Tá? Eu vou pegar essa mesma consulta que está aqui. Eu não vou estragar ela porque para vocês terem um exemplo. Tá? Eu vou salvar ela já, está salva. É junção SQL. Aí aqui eu vou colocar o seguinte. Ó, esse primeiro código é o código do meu personagem. O segundo, que é o nome do meu personagem. Né? Eles têm o mesmo, os campos têm o mesmo nome, então eu quero diferenciá-los. É só fazer isso aqui, ó. S. Aí eu vou chamar aqui, ó. Código personagem. Aqui. S. Nome personagem. Aqui não precisa. S. Código editor. S. Nome editor. Não precisa botar em todos, como eu disse. Só no que é igual. Porque as pessoas têm o mesmo nome, às vezes não acaba ganhando apelido, né? É a mesma ideia. É só preceder, vou dar S, né, antes do meu apelido. E claro que isso aqui tem que ser antes da vírgula, né? Olha como é que fica. O que eu fiz de errado aqui? Vamos ver. Mas o que eu fiz de errado? Ué? Sei lá o que tinha dado aqui. Dado um pau, acho que algum caractere estranho que ele conheceu ali, mas agora funcionou. Ó, fiz nada, mudei nada, mas tudo bem. Olha como é que ficou agora o meu retorno. Esse aqui é o retorno da minha query, tá? É isso aqui que o meu software, ou seja, onde eu for usar o resultado dessa query,
É nesse formato que ele vai receber. Olha como ficou agora. Ó. Código personagem, nome personagens, codinome, código editora, nome editora, da fundação, código categoria e nome categoria. Bem mais claro para quem for receber, né? Então, esse é o apelido utilizado em campos. Eu também posso fazer, para fechar essa parte, eu também posso fazer isso em tabela, né? Porque a gente pode ter consultas bem complexas aqui, envolvendo junção de várias tabelas. Tá? Por exemplo, eu poderia ter isso aqui e juntar com equipe, eu posso ter junções mais pesadas aqui. Então, um outro recurso que é legal é tu dar apelidos, nesse caso assim, são apelidos normais, né? Mas eu usaria a palavra abreviação. Né? Então, eu poderia trabalhar com abreviação na minha tabela. Então, por exemplo, aqui, ó, personagem as per, editora as edi, categoria as cat. Olha o que eu posso fazer. É para não ficar tão grande esse troço aqui, ó. Olha como o código vai ficar mais limpo. Ó. Essa é a ideia, ó. Seria uma abreviação do nome, né? Eu posso seguir usando o nome normal, só que aqui é uma sugestão de deixar o código um pouco mais limpo. Eu dou apelido para o negócio ali, para as tabelas. E também eu posso seguir executando da mesma maneira. Ó, funciona igual. Ó. O que mudou? Pô, antes eu tinha ali um código mais comprido, né? Em relação aos nomes das tabelas. E agora eu uso uma abreviação. Então esse aqui é o ESO, o apelido, o alias, né? Que eu uso em tabelas e em campos para facilitar a minha vida. Tá? Isso fica bem claro na hora que eu junto tabelas. Quando é uma tabela só é difícil de enxergar a vantagem. Mas quando eu tenho várias, poxa, aí é bem mais fácil. Certo? Então, esse então foi o primeiro vídeo de junção, né, abordando a cláusula where, abordando a utilização de apelidos. No próximo vídeo aí eu vou abordar o join, né, em mais detalhes. Tá? Então, esse primeiro fica sendo a junção de tabelas utilizando o where. E aí fica para a próxima, a continuação. Abraço.